Bom, eis-nos aqui novamente para explicar, para levar ao seu conhecimento detalhes do que a mídia traz apenas no bruto e ainda com segundas intenções. Eu estava vendo agora há pouco a Globo News. Eu falo que não assisto nem Globo nem Bandeirantes, alguns outros programas, mas aqueles em que eu possa enxergar, ver, sentir a disfarçatez com que eles comentam as notícias, utilizando-as sempre no sentido de tentar arranhar a imagem puríssima do presidente Bolsonaro, eu sou obrigado a vir aqui me manifestar e a assistir aquela bostaiada que são os programas de Band News e Globo News. Então, voltando, eu estava vendo agora na hora do almoço, eles estão fazendo um alarido, um griteiro, falar que o povo foi roubado, que o trabalhador brasileiro é vilipendiado pelo presidente Bolsonaro. E, na verdade, são tudo motivações de fatores, de fator tempo, que incidem sobre um ou outro índice. Mas, realmente, eu já falei em outro vídeo aqui, eu gostaria que houvesse um único índice para que fosse corrigido tudo no Brasil. Um índice único e pronto, acabou, não tinha mais briga. Porque nós estamos vendo que tem IPCA, INPC, aí vem tem valores, o INPC, por exemplo, é 4,48%. Mas o INPC é para para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Como isso é calculado no Brasil inteiro, ele demora um pouco mais a poder ser concretizado. Hoje nós estamos, dia 10, né? Hoje é que eles conseguiram fechar o índice do INPC de 2019. O IPCA é mais fácil, porque ele tem menos fatores, ele é calculado o IPCA para trabalhadores que ganham até 40 salários mínimos. Então é mais rápido o seu cálculo. Os componentes que vão depois produzir esse índice são muito mais numerosos e complicados de serem coligidos. Então, demora um pouquinho mais. E no caso do INPC, o IPCA é mais rápido. Então, o índice do IPCA ele pode ser calculado praticamente no final do ano. E como, nos tempos atuais, o índice do novo salário mínimo tem que ser anunciado e passa para valer a partir do 1º de janeiro, se utiliza então o IPCA, que, como ele é mais rápido de ser calculado, ele pode ser calculado a tempo de ser usado na correção do salário mínimo, que foi 4,31. Já o INPC, que saiu hoje, porque demora mais, por ter que ser um índice mais exato, porque ele é para pessoas que ganham menos, inclusive mais difícil de ser calculado, saiu hoje 4,48%. Então há uma diferença de 0,17%. E aí, os comentaristas da Globo, que a gente sabe para quem e por que trabalham, tentando atrapalhar o governo Bolsonaro, porque a intenção deles é que volte um governo vagabundo como os últimos que nós tivemos, que enche as burras da Rede Globo de dinheiro, e aí eles recebem salários fantásticos e astronômicos. E aí então houve no programa, porque o trabalhador brasileiro, porque foi prejudicado, porque foi roubado, porque não sei o que e tal. Gente,
Vamos falar em português claro. Vocês sabem qual foi a diferença em reais se fosse aplicado ao invés do IPCA o INPC no cálculo? Não, é 0,17%. Sabe quanto é? R$1,50. Essa foi a fortuna que eles dizem que o Bolsonaro roubou do trabalhador brasileiro. R$1,50. É ridículo até o que eles fazem. Mas eu volto a insistir, gente. Eu ainda gostaria de que tivesse um índice único. Porque ao mesmo tempo que foi anunciado o INPC, nós tivemos conhecimento também de outros índices, porque tem quase 80 ou mais de 80 índices no Brasil. Tem índice para tudo que você puder pensar, e todos eles diferentes. Por exemplo, o índice que os ministros do Supremo pedem de reajuste, que depois vai esparrar para todo mundo, sempre foi no mínimo 3 vezes maior que o de inflação. Sempre foi 3 vezes maior. E o Senado concorda, aprova. Não só o Senado, como o Congresso todo. Por quê? Porque esse mesmo índice vai ser depois aplicado também ao salário dos congressistas. Aí vem lá, mas o aluguel não subiu tanto assim e tal, mas sempre tem o jeitinho. E aí eu não sei quem que ajuda a fazer isso, quem é que calcula, deve ter alguma influência de imobiliárias e tal no meio. O índice foi 8,02. Ninguém teve aumento desse valor, aliás, a maior parte nem aumento teve. O cara hoje que conseguir manter o inquilino pagando o aluguel que ele pagava um ano atrás é um milagre. Mas o índice oficial é 8,02. Aí vem os ladrãozinhos que eu falo para vocês não votar. Não vote advogado e médico. Aí vem os ladrãozinhos lá, a alta dos serviços médicos, de acordo com o índice recém-calculado do serviço hospitalar, vai ser 15,02%. Mas baseado em quê? Baseado em quê? Se o índice, tanto o INPC como o IPCA, que ficaram em 4 e alguma coisinha, os dois, não chegaram nenhum a 4,5%, ele já inclui tudo, aumento de preço de remédio, aumento, isso tudo é calculado para também fazer parte do INPC e do IPCA. E deram esses índices aí abaixo de 5%. Por que o serviço hospitalar e atendimento médico vai subir 15%, 15,02%? Então, vai aqui mais uma vez um pedido. Eu sei que é difícil fazer isso, mesmo porque é aquele negócio, se tiver que passar no Congresso, eles não vão aprovar. Porque como é que depois eles vão aprovar o salário dos ministros do Supremo, que vai puxar o salário deles para cima igual, porque o salário dos ministros do Supremo é o que determina o salário dos congressistas, deputados, senadores e tal. E também aqui os deputados estaduais, que ganham 75% do deputado federal, vereador que ganha 75% do deputado. Aliás, não é 75% não, viu, gente? É até. Nada impede que seja só 10%. A lei fala que é até 75%. Mas claro que eles não vão trabalhar com menos do que isso, eles vão no limite máximo. Então, se houvesse um único índice, para calcular o INPC, por exemplo, são mais de 100 componentes que são computados para calcular esse índice. É a realidade quase, praticamente é a realidade do Brasil. É do Brasil inteiro. Poderia então falar, não, então o índice único para o Brasil é o INPC. Serve para tudo. Ninguém pode subir acima de jeito nenhum. Quem quiser trabalhar abaixo, problema seu. Mas acima não. Aí nós teríamos realmente... Mas eu volto a falar, não é culpa do Bolsonaro. Eu tenho certeza que se ele pudesse, faria.
Mas tem eu volto mais, o traidor Ulisses Guimarães fez uma Constituição para ferrar o cidadão brasileiro. Porque o presidente não manda realmente, porque quem tem que coordenar isso tudo aí é o executivo, que é o presidente. Mas quem manda, na verdade, é o parlamento, é o legislativo. E hoje nós estamos vivendo uma coisa pior ainda, que não foi calculada também na Constituinte, que é a ditadura do judiciário. Então, eu estou pedindo, porque eu sei que o Bolsonaro vai ter pelo menos interesse em estudar isso, mas se depender de aprovação do Congresso, e não vai faltar, a pedido dos ministros do Supremo, para falar um Randolfo Rodrigues da vida, um marra-cachorro desses aí qualquer, eu falar para ele, entra com uma liminar aqui falando que não, nós não queremos não, senão vai atrapalhar o nosso aumento e o seu também. E aí vai aparecer um Randolfinho da vida e vai entrar com uma liminar lá para ferrar o povo brasileiro, fazendo crescer o salário do trabalhador nesses níveis razoáveis, 4,48 e 4,31, né? Vai ter alguma coisinha que vai ser mexida. Em compensação, os bandidos, os ladrões do país vão ter índices fantásticos que vão aprovar. Eles vão pedir mais e vai ser aprovado mais pelo parlamento brasileiro, pelo legislativo brasileiro. Então, volto a falar mais uma vez, estão te enganando, não houve nenhuma roubalheira, como estão arguindo os integrantes lá da Rede Globo, aquele bando de pateta, palhaços, safados, porque a diferença é R$1,50 se aplicasse o outro índice. R$1,50. Faz diferença para você? O mais importante, gente, são os milhões, esse ano foi 1 milhão já, que estavam sem emprego e que a política do Bolsonaro conseguiu abrir vaga para eles. O mais importante é ter um emprego. Não adianta nada você ganhar, não, então eu não quero, ou eu ganho mais R$1,50, ou então eu não quero nada. Não, o cara conseguiu um emprego, ficou faltando R$1,50, 3 balas por dia a menos que eu vou chupar. É isso. Não significa nada, mas se você for escutar Rede Globo e Rede Band e aquele monte de safado que tem lá, que se dizem jornalistas, mas não passam de seres putrefatos, você vai ficar impressionado. Continue fazendo o que eu digo aqui. Vamos nos dar as mãos, ajudar o Bolsonaro, porque só dessa forma nós vamos conseguir mudar esse país. Um abraço a todos e acorde, cidadão. Não acredite nesses vagabundos. Tchau.